bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E tô trazendo aí um vídeo importante para vocês, né, do canal CNN. Então, um jornal tradicional, uma mídia muito conhecida e bem conhecida de todos, né? Olha só o que está vindo aí, tá? Água do oceano avança abaixo da geleira do juízo final. Glaciar Twice, apelidado de geleira do juízo final, porque seu colapso pode causar um aumento catastrófico do nível do mar, foi analisado por dados de radar do espaço que fez um raio-x do que acontece sob um manto de gelo. Então, isso aqui é uma catástrofe imensa, né? A ciência ela vem explicar, né? A ciência ela tem uma compreensão do tamanho do planeta, das medidas, né? E lendo a matéria você vai entender. Existe um glaciar, esse glaciar aí Thwaites, né, na Antártida, que ele tem o equivalente ao tamanho do estado da Flórida. É muito grande, é gigantesco esse glaciar. E eles dizem que por causa do aquecimento do planeta, né, do que ocorre no mundo, a mudança da atmosfera, os gases do efeito estufa, está hiperaquecendo os oceanos, e esse encontro das águas quentes do oceano com a água fria, com os gelos nessas regiões da Antártida, vai fazer com que as calotas de gelos derretam, e com esse derretimento vai aumentar o nível do mar. E aqui na matéria está dizendo o seguinte, ó. A água do oceano está avançando quilômetros embaixo da geleira do juízo final. Olha o nome que eles deram. Geleira do juízo final da Antártida, tornando-a mais vulnerável ao degelo do que se pensava anteriormente, de acordo com uma nova pesquisa que utilizou dados de radar do espaço para realizar um raio-x da geleira gigante. À medida que a água salgada é relativamente quente do oceano encontra o gelo, está causando um derretimento vigoroso por baixo do glaciar e pode significar... Opa, peraí que já entrou propaganda, né? E pode significar que as projeções globais de aumento do nível do mar estão sendo subestimadas, de acordo com um estudo publicado na segunda, dia 20, no Proceedings of the National Academy of Science. O glaciar Thwaites da Antártida Ocidental, apelidado de geleira do juízo final, porque seu colapso pode causar um aumento catastrófico do nível do mar, é o glaciar mais largo do mundo e tem aproximadamente o tamanho da Flórida. É também o glaciar mais vulnerável e instável da Antártica, em grande parte porque a Terra, onde se situa, se inclina para baixo, permitindo que as águas oceânicas corroam o seu gelo. O glaciar, que já contribui com 4% do aumento global do nível do mar, contém gelo suficiente para elevar o nível do mar em mais de 60 centímetros. Mas como ele também funciona como uma barragem natural para o gelo, que circunda toda a Antártida Ocidental, agora os cientistas estimam que o seu colapso total poderá levar ao aumento do nível do mar em cerca de 3 metros. Isso seria uma catástrofe para as comunidades costeiras do planeta, não é? E eles acreditam, né, duas coisas importantes. A gente está subestimando a capacidade do nível do mar de subir. Muitos estudos já apontam que as imensas vulnerabilidades do glaciar Thwaites, o aquecimento global impulsionado pela queima de combustíveis fósseis pelos seres humanos, deixou-o pendurado pelas unhas, de acordo com um estudo de 2022. E aí, né, sempre usando uma equipe de glaciologistas liderada por cientistas da Universidade de Califórnia, Irvine, usou dados de radar de satélite de alta resolução coletados entre março e junho do ano passado. Sempre é só falar que foi uma universidade americana que todo mundo acredita e não tem mais conversa. Vamos para a próxima, né? Enquanto isso, né, enquanto há preparativos divinos para o fim da humanidade, né, como nós a conhecemos, é claro, a BBC News Brasil traz a matéria. 3 países, olha só que lástima hoje, não é? Ontem, 3 países europeus reconhecem Estado palestino. O que isso significa para Israel e Gaza? A Irlanda, a Noruega e a Espanha anunciaram nesta quarta-feira, dia 22/5, que vão reconhecer o Estado palestino a partir de 28 de maio. Pelo menos 140 membros da Assembleia Geral da ONU, incluindo o Brasil, reconhecem formalmente Palestina como um Estado. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez explicou que a decisão não é contra Israel e tampouco a favor do Hamas, mas sim a favor da paz. O primeiro-ministro Jonas Gahr Store
ressaltou por sua vez que a solução de 2 estados, um israelense e outro palestino, é a única alternativa para a paz no Oriente Médio, enquanto o primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, disse que a decisão ajudaria a criar um futuro pacífico. Pode esperar. Israel reagiu, no entanto, com fúria à decisão dos 3 países, chamando de volta seus embaixadores na Irlanda, na Noruega e na Espanha, obviamente, né? O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que iria convocar imediatamente os embaixadores destes 3 países em Israel para uma reunião de reprimenda. Isso aqui é para chamar a atenção, para fazer uma crítica pesada, né? E ele disse, entre aspas, né, a história vai lembrar que Espanha, Noruega e Irlanda decidiram conceder uma medalha de ouro essas palavras aqui não podem ser ditas, tá? Aos que tiram a vida e aqueles que violam, né, as pessoas, membros do Hamas, né, os tais membros do Hamas que fazem isso com as pessoas, eles violam as pessoas e tiram suas vidas, e os tais que fizeram esses males com adolescentes e bebês, né, foram premiados, segundo Israel Katz. Israel não reconhece o Estado palestino, e o atual governo se opõe à criação de um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza. O argumento é que tal Estado seria uma ameaça à existência do Estado hebreu. Isso aqui é muito inacreditável, né? Eu vou mostrar para vocês como que a Bíblia está se cumprindo nos nossos... Isso aqui é uma grande profecia. Israel já falou que não vai aceitar, e hoje o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ele já declarou que a lei que existia para a secessão, né, do aumento dos colonatos, né, dos assentamentos judeus na Cisjordânia, em Judéia e Samaria, ele retirou. Ou seja, a partir de agora Israel vai aumentar os assentamentos na Cisjordânia. Ou seja, vai ter mais judeus construindo e comprando casa em território palestino, construindo, e vai aumentar o número de judeus. E hoje, de uma forma assim extraordinária, né, eu vou mostrar isso para vocês. O ministro de Israel, um dos ministros do governo Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, que é um dos mais linha duras ali dentro, ele visitou o Monte do Templo a pé mais uma vez, né, para fazer uma forte... ele tentou provocar mesmo, e ele fez um vídeo, além de criticar esse ato, ele fez um vídeo com pano de fundo o Domo da Rocha, onde ele disse, né, olha só, ele falou, não vai reconhecer essa loucura toda, óbvio que isso é um absurdo, mas que Gaza agora, tanto ele como Netanyahu falou que Gaza agora vai ser controlada por tempo indeterminado e definitivo por Israel, e que ele mesmo, se pudesse, ele com certeza vai morar em Gaza e vai pôr judeus para morar em Gaza. Então eles estão avisando para o mundo que não só não vai ter um Estado palestino, como eles vão fazer um êxodo de palestinos, vão expulsar os palestinos dali e vão tomar as terras à força. Tá bom? Isso aqui é claro, né? Isso vai provocar muita ira no mundo inteiro. A maior parte do mundo já reconhece, né, o Estado palestino, isso porque desde uma votação aí da ONU, né, desde o princípio, na verdade, algumas 9 nações do bloco soviético já haviam reconhecido isso desde 1988, só nunca se tornou real porque não há um Estado, né? Ao anunciar a decisão de reconhecer, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, declarou: esse reconhecimento não é contra Israel, não é contra os judeus, não é a favor do Hamas como foi dito, é um reconhecimento que não é contra ninguém, é só a favor da paz e da coexistência. E, bom, a gente já sabe, né? Agora essa frase foi muito forte e realmente a gente está vendo que isso é um fato, né? Em resposta à decisão, olha só, Israel afirma que vai convocar de volta o país seus representantes diplomáticos. Eu acredito que não vai chegar ao ponto de uma ruptura diplomática, mas deu fortes críticas, né? O Katz falou isso hoje. E uma das falas foi: Israel não vai passar por isso em silêncio, e a iniciativa deles vai ter sérias consequências. E isso pode ser gravíssimo. Depois da organização Hamas ter realizado o maior massacre de judeus desde o Holocausto, depois de ter cometido crimes tais hediondos, né? Eles não podem falar essas palavras proscritas, agora o mundo recompensa eles com um país, né? Eu acredito que isso aqui vai ser muito significativo para o mundo, as pessoas, né, em última instância, mas outros países, grupos aí que querem ter um país independente, vão olhar para essa situação e falar: poxa,
compensa fazer essas maldades todas, porque os palestinos fizeram e depois deram um país para eles. Vamos começar a fazer vamos fazer a mesma coisa, vamos usar as táticas iguais. Isso é uma Europa, né? Porque isso só podia partir da Europa, porque é uma Europa refém, né? É uma Europa refém. É um passo significativo, disse os ministros aí palestinos, né? O Abbas elogiou, os palestinos falaram que isso é um marco histórico, um reconhecimento aí fantástico e tudo mais. A OLP, o secretário do comitê, Hussein al-Sheikh, classificou a notícia como um momento histórico. Segundo ele, o reconhecimento de um Estado palestino é o caminho para a estabilidade, segurança e paz na região. A gente já sabe, né? Agora, até o Hamas disse, chamando isso de momento de virada. É fato, né? O grupo, que assumiu o controle de Gaza em 2007, também comemorou a decisão dos 3 países. Em declaração à agência, na AFP, Bassem Naim, um importante membro do Hamas, afirmou que a brava resistência do povo está por trás dessa medida. Este reconhecimento sucessivo são resultado direto desta brava resistência e da lendária perseverança do povo palestino. Irmãos, não há dúvida, tá? Não há dúvidas de que depois desse conflito não vai ter um governo moderado ali, tá? O Hamas hoje ele é o grupo que vai controlar e eles ganharam muita popularidade. O povo palestino vai olhar essa situação e falar, poxa, eles fizeram aquilo que ninguém nunca fez. Eles invadiram Israel, eles fizeram uma atrocidade desumana, aguentaram o tranco, enfrentou tudo, conseguiram aguentar a pressão do mundo. Israel tomou suas terras e agora o mundo inteiro está recompensando o Hamas, pedindo para Israel parar. Muitos estão abandonando Israel e agora querem, né, reconhecer um Estado. Claro que efetivamente isso não vai acontecer, não tem como você criar um Estado se eles nem terra eles têm, eles não têm força para tomar as terras de Israel. O único caminho seria o mundo se unir e forçar Israel a dar uma terra. Mas parece que é o caminho, não é? Que a profecia vai se tomar. Será que não é isso? Será que não é isso que a gente está vendo acontecer aqui? Por quê? Vamos lá. Vamos ler aqui uns textos, né? Zacarias capítulo 14 diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, vão repartir as terras ali, né? Eles vão repartir a sua herança. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E aí, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. E continua, não é? Então, está claro que isso vai acontecer, né? Zacarias também, 12:1, olha só. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Eterno, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Olha que coisa extraordinária. 2 testemunhas, 2 palavras do mesmo profeta. Jerusalém vai ser cercada, Jerusalém, todos os povos da terra vão se unir contra eles no fim dos dias. No fim dos dias, tá bom? Essa profecia, tá? Roma fez isso em 70, não é? Mas a de Zacarias não se trata do ano 70, porque aqui está dizendo que todas as nações da terra vão se unir contra. E além de todas as nações, está descrito que Deus vai, né? O próprio Senhor virá no Monte das Oliveiras e vai fender ele para que o povo escape por aquele monte. Então é um evento futuro, nunca ocorreu isso, vai acontecer ainda no futuro, tá bom? Isso é uma das profecias que nós temos aí para o nosso tempo. Parece que o cenário para isso está se concretizando. Abraço a todos e que Deus os abençoe, meus irmãos.